Entrevista da semana. O repórter Diego Souza conversou com a analista judicial Fernando Orostec sobre abuso sexual de crianças e adolescentes. Acompanhe. Fernando, eu abro essa entrevista comentando do caso mais recente que chocou o país, que foi do caso do ônibus lá em São Paulo, e o juiz disse que não houve abuso, né? Houve só uma contravenção penal. Eu queria então que você explicasse em que momento que vive o país hoje nessa questão da sexualidade. Acredito que o país viva um momento muito ruim no que tange, não vou usar a expressão liberdades individuais, mas vou usar a expressão direitos fundamentais, principalmente no que diz respeito ao quesito sexualidade. O Brasil está entre os campeões da violência de gênero, o Brasil está entre os campeões do desrespeito aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, dos idosos, enfim, as populações mais vulneráveis aqui no Brasil. Não obstante a legislação belíssima que temos, que protege, que elenca prioridades, que coloca de forma explícita percentuais de orçamentos, de poderes, especificamente para políticas voltadas a essas populações, mesmo assim, nós não conseguimos proteger as populações mais vulneráveis. E a parte da sexualidade talvez seja a que mais esteja sendo afetada nesse momento no Brasil. Eu tenho pesquisado, tenho acompanhado especificamente violência e exploração sexual infanto-juvenil. Há mais ou menos uns 5 anos, desenvolvo algumas pesquisas aqui na região, trabalho com a rede de proteção à criança e ao adolescente, coletando dados de vários órgãos, conversando com pessoas, conversando com profissionais que trabalham com as vítimas, um pouco da experiência do meu trabalho dentro do judiciário, primeiro como técnico judiciário, depois como oficial da infância e agora como analista jurídico. Não tenho visto resultados significativos, principalmente no que tange a proteger as vítimas. É o caso específico que você me perguntou do acontecimento de São Paulo. Às vezes, a preocupação volta-se ao agressor e deixa-se a vítima ao abandono. Tanto de um lado como do outro, nós precisamos de ferramentas efetivas. Não acredito que seja o judiciário ou a lei penal a resolver ou a servir de ferramenta. Uma das ferramentas. Agora, se é a principal ferramenta, acredito que não. A meu sentir, a principal ferramenta está na educação. Na educação para a sexualidade e na educação para o respeito às questões relativas à intimidade e à vida privada das pessoas. Fernando, mas se a lei é tão bela como você falou, quais são os avanços necessários? Precisa haver uma mudança na interpretação? O que tem que acontecer? Sensibilidade na interpretação, sensibilidade na aplicação da lei e debate. Debate sobre os tipos penais, debate sobre as condutas, enfim, educação também para as ferramentas existentes. Informação para a população sobre quais são os tipos penais, sobre quais são as condutas que realmente são punidas. Discussão aberta sobre a sexualidade, discussão aberta sobre os tipos penais que envolvem a proteção da intimidade, discussão aberta sobre os tipos penais que vão proteger a criança, o adolescente, a mulher, o idoso, enfim, as populações mais vulneráveis. O público que acompanha o Justiça Legal, felizmente, é diversificado. Então, eu queria que você explicasse a diferença de abuso e de exploração sexual. O abuso
é a conduta mais simples. Temos o abuso e a exploração. Quando vamos falar de exploração, sempre temos que levar em conta o proveito econômico. Então, qual é a conduta que é punida? É a conduta daquele que está tendo um proveito econômico numa situação envolvendo a sexualidade. Então, estou explorando sexualmente uma criança, um adolescente. Como isso se dá? A maioria dos casos se dá através da prostituição infantil ou da divulgação da pornografia infantil pela internet. A venda, o comércio dessas imagens, né? Talvez os crimes virtuais, com o tempo, eles vão ter uma importância maior e com o tempo eles vão ter assim, vão abranger quase que a totalidade da divulgação dessas informações. Porque hoje se tornou incomum você ter revistas e material publicado, impresso em papel, divulgando, expondo. Mas na internet nós ainda estamos trabalhando naquele conceito de uma grande praça aberta a todos os públicos, onde todos podem chegar, todos podem se apossar daquilo que está posto. Quando vamos falar do abuso, e aí a maioria das denúncias refere-se a abuso e não a exploração. Principalmente aqui na nossa região. O abuso também eu encaro como uma conduta aberta. Talvez não esteja ainda delimitado o que é abuso. Porque o abuso tem que ser sentido do ponto de vista da vítima. Volto àquilo que você me perguntou no início. Como a mulher se sentiu? A desproporção entre o sentimento dela e aquilo que o abusador fez. Aquilo que o abusador fazia. Porque aquilo para ele era uma conduta comum. Inclusive se divulgou depois que eram várias condutas. Mas o que a vítima sentiu? Então, o abuso é do ponto de vista da vítima. Às vezes, para mim ou para você, um carinho, um afago, um abraço pode significar, sim, somente um carinho, somente um afago. Mas para aquele que está recebendo, pode ser um abuso. A pessoa que está praticando a conduta ativa, vou falar de novo na parte penal, na parte da lei penal, aquele que pratica a conduta pode estar achando aquilo absolutamente normal. Mas a vítima, quem está sentindo? O que está sentindo? Como está se sentindo? Isso é a grande questão. E é isso que a educação, é isso que o debate, é isso que a conversa aberta vai fazer. Vai fazer com que as pessoas se sintam à vontade para reconhecer, puxa, eu fui abusado, eu fui abusada. É isso que nós temos que levar adiante com essa conversa, com esse debate. Mas por que são registradas tão poucas denúncias assim? As vítimas têm medo ou no caso das crianças elas não entendem que realmente foram vítimas de um abuso? Então, a intimidade da pessoa, a exposição. É extremamente difícil que qualquer ser humano venha a expor a sua sexualidade das diversas formas. Nós temos que tomar em consideração que até mesmo um casal tem certas reservas. Como exigir, como imaginar que uma criança, que um ser humano em especial condição, que a lei diz peculiar condição de desenvolvimento, isso que é uma criança e um adolescente para a lei, é um ser humano em peculiar condição de desenvolvimento. Como exigir que tenha compreensão daquilo que a sociedade vem ditando como regra moral, para poder falar, eu fui abusada? Essas expressões, essas palavras, elas não são do cotidiano da criança. Resgato um caso que veio a público aqui na nossa região na semana passada. O abuso de uma criança de 5 anos por um adolescente de 13. Então, uma coisa bem presente aqui na nossa comunidade, repercutiu aqui na região. Quais são as linguagens que a vítima e que o abusador utilizam? Não são linguagens que o homem maduro usa. São linguagens próprias da criança. São linguagens próprias da adolescência. E essas linguagens, às vezes, não são interpretadas.
são difíceis de serem expostas? A criança vai contar para a mãe que foi abusada. Como será que ela imagina o abuso? Então, é uma linguagem própria, é uma linguagem diferenciada. E é por isso que, como a criança só tem segurança para contar para quem está próximo dela, o que vai acontecer? Quando o abuso ocorre por uma pessoa que é próxima, essa é a estatística. Os abusadores, a grande maioria, são sempre próximos das vítimas. Mas eu tenho a mãe, ou eu tenho o pai, ou eu tenho um familiar como válvula de escape para contar a minha angústia. Aí a denúncia vai aparecer. A criança vai contar e a mãe ou o pai, ou aquele que exerce o papel de pai e o papel de mãe, vai levar adiante. Ou procura conselho tutelar, ou procura delegacia, ou procura Ministério Público, ou procura um psicólogo, ou vai à escola. Então, vai começar a andar aquela denúncia. Agora, e aí o perigo. Se o abuso é tão próximo, mas tão próximo, que a pessoa que tinha que me dar a segurança é o meu abusador. Quem são os maiores abusadores? Qual é o perfil? Quem abusa mais? O homem. Mas essa faixa vai dos 11 aos 70 anos. Quem é mais abusado? As meninas. Mas essa faixa vai de 0 a 18 anos. É incomum abuso em bebês. Mas com 3, com 5, até os 18, já não é nada incomum. Já aparece bem. O agressor. Quando o agressor é o pai? Quando o agressor é o padrasto? Campeão. O irmão, o primo, o vizinho bem próximo. Quando o agressor é o pai, como é que essa criança vai contar? Para quem vai contar? Então, isso é reprime. Reprime, reprime, reprime. E aí você tem um problema no desenvolvimento da tua sexualidade que você vai carregar ao longo da vida. E que os especialistas dizem que só vai se resolver como análise. Não tem como fazer diferente. Então, a sexualidade é algo que, muito embora estejamos cada vez mais falando sobre, ainda está oculta. E esse ocultar, esse proteger, protege também a estatística, protege também o abusador, porque a denúncia não chega. Fernando, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou à disposição.